Abra a tua Bíblia no livro de João. É uma alegria imensa ocupar novamente este púlpito, esta plataforma, este microfone, para compartilharmos da palavra de Deus. É com muita alegria, muita honra e muito temor que eu me coloco aqui diante dos irmãos e diante de Deus, com esta grata responsabilidade que foi dada por Ele a mim. E antes de nós lermos João capítulo 3, antes de nós lermos, eu sei que Jesus já está aqui. Amém? Quem pode sentir a presença de Jesus aqui? Amém? Quem não está sentindo a presença de Jesus aqui? Se você não estiver sentindo, não é problema, porque a Bíblia diz que nós temos que ver pela fé e não pelo sentimento. Temos que crer que Ele está aqui. Amém? E se você não está sentindo que Jesus está te tocando, fique atento, pois Ele ainda pode te tocar, Ele quer te tocar. Porque Ele está aqui, amém? Da mesma forma que Ele está aqui, Ele está aí na tua casa, onde você está assistindo este vídeo através do nosso canal. E eu oro e peço que Jesus te abençoe aí, meu querido, minha querida, onde você estiver assistindo. A única diferença entre nós aqui é que você não está presencial aqui e o tempo. Talvez, com certeza você não está assistindo ao vivo, porque não é nada ao vivo aqui. Mas a palavra de Deus, ela não se limita a tempo nem a distância. E a mesma unção que nós estamos vivenciando aqui hoje, neste domingo pela manhã, você pode e deve vivê-la aí onde você está. Então, seja bem-vindo ao nosso canal e Deus te abençoe. Amém? Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui são nascidos de novo? Ok? O que te garante que você é nascido de novo? O que te traz a certeza deste novo nascimento na tua vida? A paz? O amor? Quem te falou que você nasceu de novo? Eu só estou perguntando, não estou... São algumas perguntas, algumas questões que na nossa vida cristã nós temos que trazer sempre à memória. Porque algumas coisas que a Bíblia fala, que nos mostra acerca do novo nascimento, e algumas delas eu quero conversar com vocês aqui hoje pela manhã, para nós realmente pensarmos na nossa vida cristã. Em como tem sido a nossa vida cristã. Nós estamos aí à beira do arrebatamento. 4 crentes estão esperando o arrebatamento, falaram amém, pastor. Vou dar mais uma chance para isso, tá bom? Nós estamos aí à beira do arrebatamento. Amém? Aumentou o quórum de crentes que estão esperando o arrebatamento. Mas, enquanto Jesus não vem, porque a Bíblia diz, e tardou o noivo, nós temos aprendido, estudado e ouvido isso sem nos cansar. Enquanto o noivo não vem, o que nós fazemos? Haviam 10 noivas na parábola das noivas, não é? Certo? Quantas estavam atentas? Nenhuma, porque todas dormiram. 5 estavam preparadas, mas não estavam atentas. Todas dormiram. Estou certo ou estou errado? Então, estou ganhando, estou em cima aqui. Todas ficaram ali com a demora do noivo e tardando o noivo, todas dormiram, diz a palavra de Deus, diz Jesus. E aí quando ouviram, eis o noivo! Aí elas levantaram rapidinho, arrumaram lá o vestido todo amarrotado, né? Passaram lá, retocaram a maquiagem, e as 5 que estavam prontas pegaram lá as lâmpadas com os azeites e foram
para encontrar com o noivo. E aquelas outras que não estavam preparadas, que a lâmpada havia se apagado, falaram, me dá azeite, compartilha comigo daquilo que você tem. Elas falaram, não, nós não podemos, senão nós vamos ficar sem, ó. Vamos lá receber o noivo, vamos lá ser recebidas pelo noivo. Enquanto as outras 5 ficaram para trás, o portão se fechou e a história delas deve ter sido triste. Então, enquanto o noivo não vem, nós temos que viver a nossa vida cristã de uma maneira em que nós nos coloquemos de uma maneira preparada e estejamos sempre atentos. E que não venhamos a vacilar ou a dormir na nossa caminhada, na nossa vida cristã. A vida cristã, ela é uma vida para ser vivida com Jesus ao nosso lado. Amém? E só vive com Jesus ao seu lado quem verdadeiramente o conhece e quem verdadeiramente nasceu de novo. Aqui em João capítulo 3, vamos à palavra, à leitura. Versículo 1 em diante, diz assim que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderia voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos então perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, nós que dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras delas eram más. E todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Amém. Lemos um trecho longo aqui das Escrituras. E eu quero compartilhar sobre a importância do cristão nascer de novo. Porque o novo nascimento, ele, para muitos aqui lembram a data em que se converteu, em que levantou a mão e fez aquela oração poderosa, Jesus entra na minha vida. Quem aqui se lembra? Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida. Eu quero viver uma nova vida contigo. Eu quero
obedecer os teus caminhos, me perdoa os meus pecados. O que mais que é falado nessa oração? Escreve meu nome no livro da vida. E outras coisas mais, né? Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Algumas coisas que normalmente são feitas nessa oração, que particularmente eu, Eberson, vou colocar a legenda aqui, as opiniões desse pastor não expressam definitivamente as opiniões da igreja local. Eu, Eberson, não concordo com algumas coisas à luz da Bíblia, né? Receber Jesus, a Bíblia diz que não é Ele que não somos nós que o recebemos, é Ele que nos recebe, né? E outras coisas mais, mas não é o tema de hoje. E Jesus aqui, ele é abordado por Nicodemos. O significado de Nicodemos é vencedor, ou vencedor do povo, ou povo vencedor. Quantos vencedores nós temos aqui nesta manhã? Uau! Quase 100%. E vencedor chegou para Jesus e falou para ele, começou lá a encher a bola de Jesus: olha, mestre, eu digo que você é mestre porque você é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se não for da parte de Deus. Ninguém nesta terra pode fazer algo como você está fazendo se não fosse da parte de Deus. E Jesus já gentilmente dá aquela cortada em Nicodemos e fala: olha, em verdade eu te digo, cara, que quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Não tem nada a ver com obras, não tem nada a ver com aquilo que eu faço, não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo ou como eu estou mostrando. Mas quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E Nicodemos falou: olha, como que pode então um homem voltar para o ventre da sua mãe, sendo velho? Imagina o Vladimir voltando para o ventre da mãe dele. O Ricardo, eu, né? É difícil, né? O apóstolo, que também é alto, né? Não, eu falei eu, né? Imagina, minha mãe, mais ou menos dessa altura, não dá. E Jesus falou: olha, cara, você não está entendendo nada. Realmente não tem como voltar, mas todo aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Não tem como nós sermos gerados, nós queremos viver num mundo espiritual, se não formos gerados por alguém espiritual. Não tem como nós vivermos as coisas espirituais de Deus na nossa vida, se nós não formos gerados por aquele que é Espírito, e é Espírito e verdade na nossa vida. Não tem como nós querermos viver uma vida sobrenatural aqui na terra, uma vida de acordo com os padrões espirituais aqui na terra, se nós não nascermos de novo em Deus, que é Espírito, e que nos enche do seu Espírito, e que nos dê o seu Espírito para habitar dentro de nós. Não tem como, e é isso que Jesus estava falando, porque ele confrontou aqui Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem, ele era líder, ele era fariseu, ele era rico, ele era influente ali entre os judeus, mas ele falou: olha, Nicodemos, não adianta nada você ser vencedor na terra e não ser vencedor no reino dos céus. Não adianta você ter este nome, este destino. Todos aqui sabem que o nome das pessoas, dos judeus, tem muito a ver, e o nosso nome também, muito a ver com a nossa identidade e o nosso destino. Todos sabem? Se você não sabe, venha estudar, venha conversar sobre até a questão de libertação, até a questão de identidade e destino, que a tua identidade, o teu destino está ligada ao teu nome. Mas também isso é outra pregação. E ele falou: não adianta você ser vencedor, você ser conhecido como vencedor, bem-sucedido aqui na terra,
se você não estiver ligado com as coisas do Espírito. Por isso que importa você nascer de novo, você nascer da água e do Espírito, ou seja, aquilo que é gerado dentro de você não é gerado pelas coisas naturais, Nicodemos. Aquilo que é gerado dentro de você, aquilo que é gerado por você, comunhão cristã, não é gerado por coisas naturais. Tem que ser gerado pelo Espírito e pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vida, o nosso caminhar, o nosso dia a dia deve ser gerado nas coisas espirituais em Deus. Não é porque a tua história, a história do teu passado, ou porque você vem de uma família tradicional que sempre fazia assim, desse jeito, que as coisas não devem mudar na tua vida. Você está entendendo? Muitas vezes nós encontramos, conversando, aconselhando, muitas pessoas falando, olha, mas eu vivi a vida inteira assim. E o novo nascimento implica em novidade de vida. E qual é a novidade de vida se eu continuo fazendo as mesmas coisas que me distanciavam, que prejudicavam a minha vida antes de conhecer a Deus? Você está entendendo? Qual é a novidade de vida? Como andar em novidade de vida se o velho homem toma conta das minhas atitudes? Como andar em novidade de vida se eu não deixo realmente Jesus gerar, o Espírito Santo gerar dentro de mim algo que é gerado pelo Espírito Santo de Deus? Não tem como. Gálatas 5, versículo 16 diz que nós devemos andar no Espírito. Andeis no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Mas como andar no Espírito? Como ser cheio do Espírito? Como realmente vivermos de fato aquela oração que nós fizemos quando dissemos, Jesus, eu te recebo, eu te aceito, entra na minha vida e seja Senhor absoluto da minha vida. Seja o Rei Supremo da minha vida. Seja o meu dono. Nós cantamos aqui, seja onde for, não é? Seja onde for, o que fala mais? A tua mão me guiará. Então é como, hoje nós vimos uma cena bem inusitada, comentamos indo para cá, em que o pai estava com a criança, a babá e o cachorro. Quem o pai estava levando? O cachorro. Eu falei com o André, olha que engraçado, o pai levando o cachorro e a babá levando o filho, né? Brincando com o filho lá. Alguns problemas com isso? Não, nenhum, né? Nenhum. Mas é uma cena curiosa que me chamou a atenção. Então imagina lá, Deus como pai e você como filho, criancinha, sendo conduzido pela mão de Deus, sendo conduzido, passeando com Ele, e aí como toda criança, eu quero ir para lá. E Deus, teu pai, está vendo, falando, não, filho, não é bom que você vá para lá. Tem bicho. Não é bom que você vá para lá. Continua aqui andando comigo, vem, eu te tomo pela minha mão, vem, esse caminho aqui é melhor. E como filho, porque todo filho parece aquele carrinho de supermercado com a roda enguiçada, né? Não parece? Você está lá no corredor do supermercado andando com o teu carrinho cheio de compra, e o carrinho teima para virar para a direita e você quer levar para ele. E ele teima para ir para a direita e você briga com o carrinho ali, né? Carrinho dá para trocar. Filho não. Então, Deus ele está nos conduzindo, na sua mão nos guiando, nos dirigindo, mas no momento nós falamos, não Deus, o Senhor fica aqui, que eu vou para lá, porque lá eu acho melhor, porque afinal de contas eu vivi a minha vida toda lá, daquele jeito, eu sempre fiz aquelas coisas, e em coisas traduza da maneira que você quiser colocar na tua vida. Eu sempre
agi daquela maneira. Eu sempre fiz, eu sempre andei, eu sempre falei, eu sempre vivi desse jeito. Então, até aqui eu ando contigo, mas aqui deixa eu ir lá um pouquinho. Aí depois eu volto para andar com o Senhor. Não tem como na vida cristã nós agirmos assim. Mas muitas vezes é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Certo? Sim ou não? É verdade. Infelizmente nós agimos assim. Por isso é necessário nós nascermos, não é nascermos de novo sempre, mas é nós falarmos sempre: Senhor, eu quero que o Senhor seja realmente o Senhor da minha vida no dia de hoje. Eu quero realmente viver o Teu propósito na minha vida hoje. Eu quero realmente andar cheio do Teu Espírito Santo no dia de hoje. A cada dia, a cada instante, dirija a minha vida, me mostra como eu devo andar, como eu devo falar, como eu devo agir, como eu devo me relacionar. E assim, talvez nós estaremos andando mais próximos daquilo que Deus deseja de nós. Eu sempre pensei, sou crente desde pequenininho, nascido na igreja desde pequeno, e eu sempre achei que a igreja devia ser um lugar assim, onde todas as coisas estivessem certas. Sempre achei. Ao contrário do que eu via na minha casa, ao contrário do que eu via na escola, ao contrário do que eu via na rua, eu achei que a igreja era um lugar onde não deveria ter problemas. Porque, afinal de contas, a igreja deveria ser um lugar cheio de gente morta. Afinal de contas, já oramos: eu morro para mim mesmo. Quantos aqui já fizeram essa oração abençoada? Nós temos que falar: Senhor, eu morro para mim mesmo. Mas, muitas vezes, 99% das vezes, né, apóstolo? Não é o que nós vemos. Porque a igreja é cheia de pessoas com manias, com traumas, com jeitos e trejeitos e hábitos, obrigado, boa essa palavra, melhor do que eu ia usar, hábitos, e que não deixam esses hábitos ser tratados à luz da palavra de Deus. Como dizem que o cemitério é o lugar mais organizado e mais silencioso do mundo, né? Assim deveria ser a igreja, o lugar mais organizado, não silencioso, né? Mas mais organizado e todo mundo vivendo em harmonia, como é geralmente um cemitério, a não ser aqueles que são depredados. Mas não é isso que nós encontramos, porque afinal de contas somos indivíduos, e Deus respeita a nossa individualidade, Deus respeita a nossa particularidade, mas quando somos levados à luz, diga luz, luz da palavra, luz de Deus, como Jesus fala para Nicodemos aqui, que aqueles que praticam obras carnais, aqueles que praticam obras das trevas, aqueles que andam na escuridão, não querem se encontrar com a luz, porque senão todas as suas obras seriam manifestas, viriam às claras, seriam expostas. Então muitos não querem ali: olha, deixa isso daqui que eu cuido. Deixa essa área aqui que eu trato. Não, olha, eu não estou aqui para ser... Jesus me entende. Jesus, Ele sabe como eu sou. É verdade, Jesus sabe como você é. Mas, na grandiosidade da soberania e da onisciência de Jesus, de Deus, sabendo como você é, Ele sabe: filho, minha filha, não é bom que você ande por este caminho. Não é bom que você seja desta maneira. Eu tenho algo melhor para gerar dentro de você. Eu tenho algo melhor para fazer dentro de você. Talvez alguns hábitos, meu filho e minha filha, que você tenha, não são saudáveis para você mesmo.
Então, vamos trazer à luz, vamos deixar ser gerado, vamos deixar ser gerado pelo Espírito, pela água, pelo Espírito, trazer ali uma limpeza, uma restauração, uma renovação, meu filho, minha filha, para que você viva a tua vida de uma maneira melhor. Porque não tem como nós vermos o reino de Deus se não formos lavados pela água e pelo Espírito de Deus. É o que Jesus fala. Não tem como. Paulo ele fala que nós somos gerados nele, em Cristo, por isso devemos andar como ele, Cristo, andou. Pois somos gerados nele. Amém? Vire lá em Gálatas. Capítulo 5. Versículo 25 e 26. Porque o que eu estou compartilhando com vocês aqui é o que eu estou ouvindo para mim, em primeiro lugar. Viu? Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Mas Paulo escreveu isso só para os Gálatas. Não acontece hoje nos nossos dias. Amém? Ou não amém? O bom é que não houvesse. Bom seria se não acontecesse. Bom seria se, quando nós fizéssemos aquela abençoada oração, entra na minha vida, ou se cantar música, entra na minha casa, né? E aí por diante, tudo fosse diferente. Bom seria se isso acontecesse. Mas não é, existe um processo, diga processo. Vire para quem está ao teu lado e diga: eu estou em construção. Estou em reforma. E toda construção e toda reforma causa muita sujeira. E todo nascido de novo causa muita sujeira. Não é verdade? É. Mas nós encontramos muitos ali, até como o pastor Renato Bocamarão pregou alguns domingos atrás. Era para vocês serem líderes, era para eu tratar com vocês com uma comida mais forte, com feijoada, mas eu não posso, eu tenho que tratar vocês com leitinho, porque vocês ainda não cresceram, mas já era para vocês serem líderes. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você é líder em Israel, cara, você é líder aqui entre os judeus, você é líder na sinagoga, você é fariseu, não no fariseu no sentido pejorativo que é usado hoje em dia, mas você é fariseu, e você não entende isso que eu estou te falando, como pode? Como pode? E nós encontramos na nossa vida áreas em que nós não entendemos o que estamos ouvindo ou o que está sendo pedido para nós. Andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque nós encontramos muitas pessoas que falam assim: não, eu sou espiritual. Eu consigo discernir as coisas do Espírito. Mas na hora que pisa no calo dele, dentro do metrô lotado, ele desce da cruz na hora. Mas na hora em que, porque tem o calo físico e tem o calo emocional. Você consegue entender o calo emocional? Na hora que dão aquela pisada, aquela cutucada no teu calo emocional,
meu amado, minha amada, sai da frente. Somos humanos. Estamos em construção, estamos em reforma. Vai cair um tijolo lá do 15º andar na cabeça de alguém. Obrigado, meu amor. Vai cair. E são nessas horas que nós temos que, pela graça de Deus, diga graça de Deus, vire para quem está ao teu lado e fale, não é fácil. Mas pela graça de Deus nós, Senhor, eu quero nascer de novo nessa área. Porque tem áreas na nossa vida que nós precisamos nascer de novo. Sem pretensão de julgamento, mas talvez nesse auditório aqui nessa sala não tenha uma pessoa que possa falar assim, não, eu não tenho nada. Aí eu vou te dizer, meu querido, você devia estar com Enoque. Não devia estar como nós esperando o dia de Enoque. Jesus, ele fala, olha, orem para que vocês sejam achados dignos daquele dia, lá em Lucas. Paulo, ele fala, olha, observem a maneira com que vocês andam, de uma maneira digna da vocação com que vocês foram chamados. Ele fala lá em Efésios. Qual é a nossa vocação? Esta vocação que Paulo está falando não é vocação ministerial. Não é se eu sou pastor, se eu sou missionário, se eu sou professor, se eu sou profeta, se eu sou apóstolo. Não, não é esta a vocação. É a vocação, qual é esta vocação? De filho de Deus, de cidadão do reino de Deus, daquele que é nascido do Espírito e que pode ver o reino de Deus. Esta a vocação. Como andam os filhos de Deus? Como andam os filhos de Deus? São estas coisas que nós temos que começar a observar. Sabe por quê? Porque eu, Eberson, estou cansado de dar mau testemunho. Eu, Eberson, estou cansado de ouvir amigos falando dos crentes, onde eu estou incluído, dando mau testemunho. Eu, Eberson, estou cansado de ver pessoas que falam desta palavra santa de uma maneira imprópria. E qual é a maneira digna? Lá em Malaquias, no último capítulo, ele fala, olha, então vai chegar o tempo em que vão ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Eu já ouvi muita gente pregando, muita gente falando deste versículo, daquele jeito, meu chefe ainda vai ver, aquele que serve a Deus e aquele que não serve, a mão de Deus vai pesar. Meu vizinho, minha vizinha, vai ver, porque eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus. De uma maneira arrogante, convencida e que só irrita os outros. Quando Deus fala lá em Malaquias, que vai se ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, Ele está falando que vai chegar este tempo em que nós estamos vivendo, nos nossos dias, em que haverá a separação daqueles que amam verdadeiramente a Jesus e aqueles que amam só de fachada. Vai chegar uma hora em que aqueles que amam verdadeiramente anseiam a vinda do noivo e que amam o noivo e que não se prostituem com seus amantes terrenos. Vai chegar esta hora em que esta noiva há de ser levantada desta terra. Vai chegar a hora em que as pessoas vão ouvir e vão ver e vão falar, não, ali realmente está um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo, uma serva de Deus, que ama verdadeiramente a Deus e não tem se corrompido. Vai chegar este tempo e nós estamos na iminência desse tempo. E é este o propósito
de Deus nas nossas vidas em gerar dentro de nós a necessidade de deixarmos o velho homem em algumas áreas da nossa vida e sermos gerados novamente. Deixar gerar. Deixar gerar. Não é por uma oração que você fez há 2 meses, 3 anos, 5 anos atrás, que você não tenha mais nada a ser mudado na tua vida. Porque como eu falo, eu desde pequeno tenho ouvido, decorado versículos desde pequeno. Ganhei concursos e concursos bíblicos. Era rápido, hábil para manusear, para achar livro, versículo. Ganhei concurso, não tinha medalha naquela época, era brindezinhos, caixinhas de promessa. Mas isso daí não me fazia o melhor filho de Deus. Isso daí não me fazia andar no Espírito, só me tornava convencido. Porque eu sou filho de missionário. Desde pequeno, frequentando escola dominical. E é o que eu falo, filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, cretino é. Se não se converter, filho de crente, não é crentinho, é cretino. Por isso hoje nós estamos começando a viver no Brasil, algo que todos os países onde o vento de Deus soprou, desde na época de Jesus, passando pela Europa, Escócia, Suíça, Alemanha, o berço do protestantismo. Agora em outubro comemoramos 1500. Comemoramos o dia da Reforma, não lembro quanto, 1500 anos, não, mais ou menos. Que foi lá na Europa, na Alemanha, uma região em que, da Europa Oriental, ali onde os moravianos começaram uma reunião de oração ininterrupta, 24 horas por dia. Sabe por quanto tempo? Mais de 100 anos. Os moravianos fizeram uma reunião de oração sem interrupção por mais de 100 anos. Lá na Europa. E como a Europa está hoje? Estados Unidos. Muito do que nós recebemos hoje, aqui no Brasil, veio dos Estados Unidos. Como a inserção de ensino, de busca pela palavra, de busca pelas coisas de Deus, de ensino mesmo, fomos discipulados por eles. Muitas das nossas igrejas receberam influência norte-americana. E hoje, como estão? Brasil, na época dos meus pais, década de 50, 60, até meados de 70, histórias de avivamento, de focos de avivamento acontecendo. Argentina, o apóstolo falou da cidade de Resistência, onde o jogo do Brasil foi cancelado, lá ia ser o jogo que, algumas décadas atrás, foi a cidade exemplo, dentro da Argentina, acerca do cristianismo, com prostíbulos fechando, bares fechando, né, pastor? Onde o avivamento aconteceu mesmo. E hoje, uma calamidade. E nós aqui no Brasil estamos vivenciando este tempo em que percorreu pelo mundo todo, em que encontramos pessoas que se dizem cristãs, fazendo coisas totalmente contrárias ao que nós encontramos aqui.
agindo desta maneira, tornando-se convencido, é onde vem a irritação nos outros e a inveja nos outros. A gente usa muito isso, né? Convencido ou convertido. É tempo da noiva de Cristo se levantar de uma maneira pura, santa, gerada da água do Espírito. Nós que fazemos parte da noiva, amém. Vou dar mais uma chance. Nós que fazemos parte da noiva de Cristo, amém? Temos que olhar para nós mesmos e falar: Jesus, o que precisa ser mudado em mim? O que precisa ser gerado de novo? O que precisa nascer de novo na minha vida, para que eu possa ver o teu reino? O que precisa nascer de novo dentro de mim? Parar de olhar, nós olhamos muito para os outros. Nossa, você viu aquele irmão? Você viu aquela irmã? Você viu aquilo lá? Você viu o pastor? Você viu o apóstolo? Você viu... Olhamos muito para os outros. Quando a Bíblia nos mostra que nós devemos olhar para nós mesmos. Jesus falou para Nicodemos: olha, as tuas atitudes têm que vir à luz, têm que ser mostradas à luz. E aí ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Infelizmente tem muito crente dentro da igreja perecendo, porque acha que já fez uma oração e já é o suficiente, e não precisa buscar a santidade, dia após dia, não precisa se fortalecer nas áreas em que é mais fraco, dia após dia, não precisa colocar a sua vida alinhada à palavra de Deus, dia após dia, não precisa colocar a sua língua alinhada à palavra de Deus, dia após dia. Gente, precisamos sim, este é o clamor do Espírito de Deus para os nossos dias. Precisamos, eu, Eberson, preciso alinhar a minha vida à luz da palavra de Deus. Eu preciso alinhar a minha vida dia após dia, em todas as áreas da minha vida, de acordo com esta santa palavra. E é isso que eu quero. Eu preciso nascer de novo. Crentes, irmãos, precisam nascer de novo. Nós precisamos. E a graça de Deus, é o que Paulo fala, é o que nos basta. A tua graça, Senhor, é o que me basta, porque é a tua graça que leva a minha vida mais além. É a tua graça que me faz entender estas coisas, é a tua graça que não me fulmina, é a tua graça que não me condena, é a tua graça que olha para mim e fala: filho, ande por este caminho. Jeremias fala: vede, ponde-vos à beira do caminho e andai por ele. Mas vocês disseram: não andaremos. E muitas vezes nós temos a oportunidade e vemos esse convite: olha, este é o caminho, vamos andar por ele. Mas nós, na nossa própria vontade e livre-arbítrio que Deus nos deu, falamos: não vou andar por ele. Não vou andar por ele, eu sou muito jovem. Tem um cantor da época de 70, aí, Luiz, que morreu jovem. Luiz, quem é da época aí? Não é da minha época, não. Luiz Cláudio, Luiz Carlos. Luiz alguma coisa. Ele fez um show, eu li uma reportagem, ele fez um show na Portuguesa, e aí alguém confrontou ele, perguntou: olha, e Deus? O repórter estava perguntando várias coisas, aquele ping-pong, comida favorita, até que chegou: e Deus? Ele falou, acho que é Luiz Cláudio, né?
Ele falou: eu sou muito jovem para pensar em Deus. Ele não acordou no dia seguinte, de tão jovem que era. Espero que ninguém morra. Mas nós temos que pensar na nossa vida. Não, eu sou muito jovem ainda tenho muito caminho para trilhar. Lá na frente eu vou pensar em outras coisas. Não, eu tenho ainda muito tempo para me reconciliar com a pessoa que me ofendeu. Eu tenho muito tempo para restituir o que eu já fiz de errado. Eu tenho muito tempo para. Quando, na verdade, o noivo tarda, mas breve ele vem. Parece distante, né? Meio antagônico. O noivo tarda, mas breve ele vem. Nós não temos tanto tempo quanto nós pensamos. Nicodemo já era um homem adulto, e Jesus falou para ele: não adianta você ser vencedor diante dos homens e um derrotado no reino dos céus. Não adianta você achar que conquistou muita coisa e ainda ter áreas na vida em que precisam ser renovadas. O apóstolo ministrou a semana passada: Deus castiga, traz a tribulação para nós andarmos nos caminhos que Ele tem proposto. Ele nos cerca, a palavra diz que Ele nos cerca com cordas de amor. Tudo isso visando o quê? O nosso bem, o aperfeiçoamento dos santos, para aquele dia, o dia de Cristo. E por isso, eu digo, meu amado, eu preciso nascer de novo. E você? Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor quer gerar algo novo na nossa vida, Pai. O Senhor quer gerar algo novo na vida de cada um aqui, Senhor, na família de cada um. Famílias que precisam ser restauradas, famílias que precisam ser renovadas, amor que precisa ser restaurado dentro de casa, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre filhos e pais, amor que precisa ser restaurado na igreja, entre irmãos e irmãos, em nome de Jesus, ó Pai, que venha este novo nascimento na nossa vida, que venha este novo nascimento aqui na nossa igreja, que venha este novo nascimento dentro da nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Queremos gerar as coisas do Espírito, porque somos gerados do Espírito, porque se nós andarmos na carne, nós vamos gerar apenas coisas da carne, porque é na carne que nós somos gerados, mas nós queremos ser gerados do Espírito, de um novo nascimento, de novidade de vida, de algo novo que vem dos céus para nós, que vem do Senhor, que vem da manifestação do Teu Espírito Santo, porque o que adianta nós ficarmos aqui, reunião após reunião, sermos cheios da Tua presença aqui nas nossas reuniões e sairmos pelas portas e não manifestarmos aquela unção que recebemos aqui dentro das nossas reuniões. De nada adianta, Pai, se nós não vivermos lá no mundo onde o Senhor nos colocou, esta vida espiritual que o Senhor tem gerado dentro de nós. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha e gere algo novo no nosso interior. Gere algo novo, que rios de água viva se movam do nosso interior, gerando coisas novas, em nome de Jesus. Se você vê que você precisa gerar algo em Deus, coloque a mão no teu peito, no teu estômago, no teu coração, nessa região aqui mais ou menos, e fale assim: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que algo novo seja gerado na minha vida, na minha maneira de andar, na minha maneira de agir, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gera, Senhor. Gera, Senhor. Gera. Gera. Enquanto o Caio vai ministrando aqui no teclado, ore a Deus você aí. Você sabe as áreas que você precisa, talvez, melhorar um pouquinho. Então ore. A Marcelinha vai ministrar também. Ore e fale com Deus, seja sincero, Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Peça para que você ande no Espírito de uma maneira sensata, digna, de noiva, em nome de Jesus.